vida envolve muitas pessoas. Uma vida é recheada de experiências, de sensações e de histórias. Para mim, é muito fácil fazer a lista das 8 mulheres mais importantes da minha vida. A minha mãe, a minha irmã, as minhas avós, a minha sogra e todas essas minhas madrinhas de casamento e as minhas amigas importantes. E se eu perguntar para vocês se é fácil fazer a lista das 8 mulheres da vida de vocês, que marcaram, pode ser a irmã, aquela primeira namorada, a professora do colégio que aprendeu a escrever. Vamos combinar, não é muito difícil, né? E a gente cria um carinho e um afeto por elas tão importante. E agora que vocês estão pensando nelas, eu quero comentar uma coisa com vocês. Que é o seguinte, aqui no nosso estado, uma mulher a cada 8 terá câncer de mama. Se a gente for pensar nas 8 mulheres que cada um de vocês pensou ou lembrou, a gente para ver como esse assunto tem que ser discutido. E 8 mulheres para uma é muito gente, é muitas pessoas, são muitas mulheres. São, no Brasil, 60 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama por ano. E, no caso, menos de 30, são eu e mais 199. Isso significa que em 2016 eu entrei numa estatística que eu jamais imaginei. Eu faço parte dos 2% de mulheres diagnosticadas com câncer de mama antes dos 30. E o tumor que eu tive, ele é o que se chama o tumor triplo negativo. A ciência não sabe muito bem como ele funciona, do que ele se alimenta, quais são os hormônios e como é que ele surge. E, para contrariar a expectativa do meu médico, o meu câncer não surgiu por um fator hereditário. Isso significa que eu não tenho como responder por que eu tive câncer. E conviver com essa pergunta sem resposta é uma angústia diária e uma incerteza futura. Mas tem uma coisa que eu posso fazer para me ajudar e para ajudar todas essas mulheres na mesma situação que eu. E sempre que eu posso, eu bato nessa tecla, que é desmistificar o câncer e mostrar que é possível viver, aguentar o tratamento, tudo isso no estilo nonodrama. A minha médica, a doutora Mayra Calef, ela percebeu isso quando ela me conheceu. E aí um dia, quando eu estava indo para a consulta, ela disse assim, Dani, para aí, vem cá. Ela me levou para uma salinha escura, tinha uma mulher sentada ali. Ela olhou para essa mulher, olhou para mim e disse assim, gurias, mesma idade, mesma doença, uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente aqui, mas uma cineasta e uma blogueira. Fiquem amigas, porque isso vai dar caldo. E nós, tá, né, não vamos contrariar a médica. Daí, eu e a Ana, a gente foi se conhecendo, foi trocando mensagens, foi conversando um pouquinho da vida de cada uma, e a gente foi percebendo que as dúvidas que a gente tinha eram muito parecidas, que as angústias, os nervosismos, as incertezas eram muito semelhantes. E vou dizer para vocês, mesmo eu, que me considero ninja, na hora de pesquisar no Google, eu não achava nada que pudesse responder às angústias que eu tinha. E isso foi nos motivando e foi fazendo com que a gente fosse pensando que, peraí, só um pouquinho, dá para falar de câncer de outra forma? Dá para fazer isso? Vamos tentar? E aí eu falei para Ana, Ana, eu sempre quis fazer um podcast, mas eu nunca achei nada que me interessasse a ponto de eu me esforçar para isso. Eu poderia fazer um podcast sobre cinema, que é a minha formação, eu poderia fazer um podcast sobre coisas japonesas, que é uma coisa que eu tenho muito carinho, mas isso não iria longe. E ela olhou para mim e disse, Dani, quem sabe a gente não faz uns vídeos na internet, coisa bem simples, sobre câncer de mama, afinal é o que a gente está passando. E aí a gente foi conversando, o Força Gurias foi surgindo, foi ganhando cara, primeiro veio o Instagram, depois veio o Facebook, e aí em outubro, ali, um pouquinho recuperadas da quimioterapia, um pouquinho recuperados no tratamento, quando o cabelo estava começando a dar sinal de vida, a gente lançou o nosso canal no YouTube, o Força Gurias. E o Força Gurias funciona mais ou menos assim. Primeiro, tem um vídeo da Dani, que eu costumo chamar de Dicas de uma Paciente Oncológica,
que são o que eu costumo dizer que é a parte chata. Lá nesses vídeos eu falo sobre todas as palavras que parecem uns palavrões que chegam pra gente quando a gente escuta a palavra câncer. Mastectomia, adreno, catéter e por aí vai. Então eu vou explicando um pouquinho esse monte de palavras, esse monte de universo complexo que vem junto com um tratamento oncológico. Depois, na outra semana, o que eu acho muito mais interessante, vem a Ana falando com... Depois, na outra semana, vem várias dicas de autoestima, comportamento e moda com a Ana. Então o que a Ana fala? Olha, como é que a gente disfarça os seios, a falta de, né? Como a gente disfarça a falta de cílios? Qual é a melhor roupa para a gente ir na quimioterapia? E assim, com informação e dicas, a gente vai construindo um caminho de comunicação entre um paciente e outro. E o Força Gurias é isso. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que o retorno do Força Gurias veio rápido. Porque tão pouco a gente tinha lançado o nosso canal no YouTube, a gente já começou a receber muitos feedbacks e um deles nos marcou bastante, que era uma paciente que dizia assim: meninas, eu descobri o câncer de mama faz 2 semanas. Eu não sei exatamente o que vocês estão fazendo, mas por favor, não parem. Então, a questão é que se o Força Gurias ajudar uma mulher a passar por um tratamento oncológico melhor, uma mulher a ir mais confiante uma sessão de quimioterapia, a ir mais confiante à cirurgia, tudo vai ter valido a pena. E quando a gente fala em inovação, eu e a Ana, a gente ficou se perguntando, o Força Gurias é inovador? A grande questão é que inovação, uma ideia inovadora, ela não precisa ser necessariamente high-tech. Ela não precisa ter um nome em inglês ou ser difícil de explicar. Uma inovação é uma nova ação que propõe algo novo. E aqui o Força Gurias faz isso. Ele traz um espaço diferenciado na internet, onde o paciente pode falar com o paciente. E cria um lugar de fala especial. Um lugar de fala de quem vive para quem está vivendo. Um lugar de fala de quem viveu para quem vai viver um tratamento oncológico. E esse é o grande diferencial do Força Gurias e é o que eu quero dizer para vocês. E é o que eu venho dizendo. É possível sim enfrentar o câncer de mama de outra forma. É possível sim aguentar a barra que é um tratamento oncológico. E é possível fazer tudo isso no estilo nonodrama. Obrigada.